Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar. Hoje, uma sexta-feira, teve jogo do Brasil de manhã com a bolsa em funcionamento. Eu estava vendo o jogo aqui, montando o informe cenário, os materiais que eu oriento o meu grupo. Inusitado, nunca passei por isso. Eu não me lembro de ter tido jogo do Brasil e bolsa funcionando ao mesmo tempo nas outras Copas. Estávamos trabalhando aqui, mas curtindo o jogo também. E hoje iniciamos às 17 horas e 8 minutos, fazendo um radar de fechamento de semana para ver o que os gráficos, o fluxo, o que eles projetam para os próximos dias, né? Eu convido a todos a se inscreverem no canal, deixarem o seu like, compartilharem o vídeo e também participarem na área de comentários. Todos são muito bem-vindos, eu respondo todos, sem exceção, para que possamos aprender e crescer juntos. Somos uma família, somos uma comunidade. Convido para que se inscrevam para receber o informe cenário de manhã. Eu trago sempre um gráfico do Ibovespa, a minha expectativa para aquele dia, falo um pouco de metais, petróleo, bolsas internacionais. É um informe simples, técnico, de fácil leitura e assimilação, mas bem completo. E para quem não conhece o nosso trabalho, nós iniciamos os estudos pelos gráficos das criptomoedas, que hoje estão numa sessão onde a venda é dominante, né? Então nós faremos os estudos aqui, né? Por exemplo, o Bitcoin caindo quase 8%, Ethereum 9%, Ripple caindo 6,66%, o Bitcoin Cash mais de 10%, o Litecoin 11%, então predominantemente temos a venda no comando. Vamos observar aqui na plataforma TradingView o que as criptomoedas têm aqui para nos dizer. Eu até comentava, né, que principalmente pelo gráfico do Litecoin, essa reação que a gente vinha leve, né, na semana, ela não me convencia. Então, observando aqui, por exemplo, o Bitcoin, né? A gente gosta de fazer na sexta-feira o balanço da semana. Semana passada foi dia 15. Então foi esse pregão. O último negócio, fechamento 6385. Fechando a 6198. Está fechando 24 horas, né? Mas a sexta-feira está fechando em baixa, consequentemente uma semana baixista também. E o que chama atenção é que está num ponto-chave, né? Se o Bitcoin perder este fundo, na região de 6.108, ele entra aqui num território baixista. Ok, ele teria os 6 mil dólares, fundo aqui de fevereiro, e em seguida ele teria os 5.400 dólares, que aparentemente será o objetivo dessa movimentação. Então, assim, para quem tem posição comprada, muito cuidado abaixo de 6.108, caso esse patamar seja rompido. É interessante que a barra de hoje, ela faz um movimento que o mercado demorou, a reação que demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões, devolver em uma barra. Isso é sinal de força vendedora. Aí falando um pouco do Bitcoin Cash, vamos tirar o zoom para a gente fazer aqui um overview, um panorama, depois a gente aumenta. O Bitcoin Cash, ele tem todo um jeito que vem em 600 dólares, eu comentava isso nos últimos pregões. E pessoal, a gente tem aquela história do algo novo, né? Veio perto da média, candles pequenos, aí você tem um candle grande hoje, quer dizer, tem venda na área, tem urso saindo da toca. Então assim, eu vejo até com uma certa clareza um fundo a 600 dólares. Agora, nós temos esse ponto aqui que é importante, né? Esse fundo no mês de fevereiro, que foi exatamente a 758. O mercado está 772, então existe uma pequena chance de segurar aqui. Caso perca de fato aqui os 758,6 dólares, aí 600 dólares seria a parada do Bitcoin Cash. O que eu sinto, assim, o meu sentimento, né, para vocês terem uma ideia, nós temos cerca
610 mil pessoas físicas que operam na bolsa aqui no Brasil. Algumas são bem passivas, tem lá uma ou outra ação, mas estão com CPF ativo. E no caso do Bitcoin, nós temos quase o triplo desse valor. Só que agora eu percebo que as criptomoedas não são mais aquele assunto da moda, assim, tanto aqui quanto o pessoal de fora que eu converso. Então, e tem realmente uma trajetória de curto prazo que é de baixa. Então, enfim, não vejo como um bom momento para comprar. E se for fazer uma exposição na compra, acho que teria que ser bem reduzida, mas não acho que seja o melhor momento. No caso do Ethereum, ele veio exatamente na LTA que nós traçamos na semana. O candle de hoje varre a reação que nós tivemos nos candles praticamente das últimas 2 semanas. E aqui no Ether nós temos 3 pontos. O 492,50 que foi perdido, ele projeta um teste do 450, eu acho que vai testar o $450. E a perda de $450 projetaria algo perto de 350. Então, definitivamente, eu não vejo uma situação de compra nas criptos nesse momento. Uma das razões, eu sempre procuro trabalhar de forma conjunta, né? Ter um raciocínio não isolado, mas um raciocínio conjunto, que eu acho que é a melhor forma de se trabalhar. Eu faço isso com as 3 bolsas americanas, tal, com algumas ações do mesmo setor, quando os drivers são parecidos, e faço isso com as criptos. O gráfico do Litecoin, ele foi um dos fatores que me fez desconfiar de uma entrada vendedora forte, porque ele em nenhum momento demonstrou reação. Você fala, professor, mas pô, tá falando em Litecoin, né? Pô, tem o Bitcoin Cash, ele é o 5º, às vezes 6º ali na lista, mas pessoal, é um gráfico parecido que só está adiantando um movimento. Essa é como se fosse uma pista, né? Então, entendendo o gráfico do Litecoin como um mastro-bandeira, nós teríamos ainda espaço para as criptomoedas em geral caírem. Essa que é a minha visão, foi o raciocínio que eu usei. Né? Então, é uma barra que é completamente diferente das últimas 2 semanas. Quer dizer, o algo novo, no caso, foi a entrada vendedora com uma barra que supera as outras, aí, então mostra um sinal de força vendedora, dessa forma que eu compreendo. Vamos observar aqui, no caso, o crude oil, que é o petróleo WTI negociado em Nova York. Nós fomos felizes aqui na leitura do petróleo. Primeiro, né, na semana, no dia 15, fechou a 64,24, fechando a 69,33. Na verdade, disparar de verdade foi hoje, né? E nós temos aqui um fundo duplo, né? O rompimento falso fortalece esse fundo. O eixo foi rompido no 67,14, levou a média de 21 e adentrou o território da LTA. Agora a gente pode até apagar a LTA, ela não faz tanto sentido nesse momento. E o petróleo, ele pode, por exemplo, corrigir até 68, 64, que é essa região deste topo, que ele mantém sua trajetória. E é aquilo que a gente já sabe, né, pessoal? Isso daí a gente conhece alguns como barra elefante, como barra de ignição. Esse tipo de barra não fica assim, geralmente ela é duplicada, né? Então, mesmo que exista uma correção, a trajetória deve ser altista. Deve ser. Na análise gráfica, na leitura de fluxo, dos fundamentos, nada é certeza porque o mundo é dinâmico. Mas a probabilidade de subir é maior, mesmo que exista uma correção, porque essa barra fica na memória e nós temos um fundo duplo com alvo perto de $73 aqui. Ok? Agora eu vou comentar sobre os fechamentos na Europa, falar um pouco do índice de Xangai. Então, na Ásia, os fechamentos foram mistos, né? Por exemplo, a Bolsa do Japão fechou em baixa, da China em alta. Agora, na Europa, nós tivemos alta generalizada. O índice DAX, por exemplo, fechou na máxima. Né? Então, vamos estudar aqui os gráficos. Isso abre espaço para uma semana altista. O índice de Xangai é muito interessante. Nós fizemos um estudo aqui de um ombro, cabeça a ombro projetado. E eu comentava que estava devendo aqui o teste da projeção de 100% da figura. Aí essa madrugada foi, e podemos dizer que teve um rompimento falso do alvo de 100% da figura. Então a gente pode apagar.
Ademais, nós temos uma formação de candlesticks bastante interessante. Ela é muito forte, que é o Piercing Line Pattern, que é o padrão penetrante. O candle abre em baixa, parece que é um pregão baixista, um rio vermelho. De repente começa a subir e adentra pelo menos a metade aqui do candle anterior, que é baixista. É o padrão penetrante, então é um sinal de fundo, né? E observando a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, se a gente for ver na semana, né, pessoal? Semana passada nós tivemos um sinal aqui de topo, o mercado desenvolveu, e o índice DAX ele veio simplesmente fechar esse gap aqui, ó, que ficou aberto entre os dias 26/4 e 27/4. Fechou e já reagiu. Então aqui nós temos uma região de suporte, uma pinça de fundo na região de 12.480, e o fato do mercado fechar acima da região de 12.540, 12.550, que é este fundo, fortalece o sinal que a gente está vendo. Então, fechamento de gap, pinça de fundo, fechou acima do fundo anterior, mostrando um rompimento falso. E qual que é a ideia? Que isso aqui é um topo duplo, né? Então, abaixo deste fundo, poderia entrar no abismo aqui a Bolsa de Frankfurt. Então, por enquanto, negou o padrão. Essa aqui é a leitura que a gente tem aí. Ok? Aí, voltando aqui no TradingView, vamos dar uma olhada no EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Vamos ver aqui como é que o EWZ se comportou. Do mesmo jeito que está facílimo estudar petróleo, EWZ, as bolsas de fora, a gente não tem essa mesma facilidade para o mercado doméstico aqui, né? O EWZ na semana, né? No dia 15, último negócio 33,04, hoje 32,04, cerca de 3% de baixa na semana. Vamos dar uma olhada aqui no semanal. Na semana nós temos uma região de fundo, né? Uma região importante aqui marcada em setembro de 2017, depois um pouco mais à frente aqui no mês de maio. E eu vejo o mercado com gap aberto no semanal, extremamente distante da média, então essa situação, na minha visão, favorece um repique. Só que tem que começar, né? Tem que ter um candle de massa, mais ou menos como esse do petróleo, por exemplo, né? Ou um sinal como a gente teve na Bolsa de Xangai, aí dá para acreditar um pouco mais, né? Por enquanto a gente não vê aquela força assim, mas, por exemplo, essa barra do dia 19 não foi negada. O mercado está corrigindo aqui, mas não a cobriu, por exemplo. Partindo para os estudos aqui do mercado americano, né? Dow Jones que já fechou. É a bolsa mais fraca, teve aquele negócio da saída da GE, do índice Dow Jones, são as 30 maiores empresas do setor industrial. No dia 15... fechou a 25.090, agora fechando a 24.580, quer dizer, foi uma semana de baixa, houve um fechamento de um gap, né? Está numa região de suporte, hoje uma leve alta, assim, o Dow Jones nesse momento ele é um enigma, digamos, né? Quando você vai para o gráfico do S&P, se você for avaliar, por exemplo, a semana, né? 279966, 275488. É uma semana baixista, porém tem três situações aqui importantes. O topo anterior foi preservado, né? O mercado está lutando aqui sobre esta linha de tendência de alta em azul e também está fechando acima da média móvel exponencial aqui de 21 períodos. Então, existe uma manutenção de um viés, de uma inclinação, de um domínio comprador. No caso do índice Nasdaq, observando a semana 274638, 269282, a semana foi de baixa também. Nós temos um sinal de topo aqui, né, este engolfo. Aí hoje nós tivemos, abrindo aqui para vocês mostrar aquele resumo, né? Então nós tivemos no índice Nasdaq uma baixa de 0,26.
E poderia, por exemplo, cair até uma região formada pelo topo anterior por este fundo e a média sem mudar em nada a trajetória altista deste benchmark de tecnologia lá dos Estados Unidos, ok? E ingressando aqui nos estudos do mercado doméstico, vamos lá o Ibovespa. O que os gráficos aqui têm para nos dizer, né? Então, nós temos aqui um gráfico semanal do Ibov. Eu gostaria de ver o fechamento da semana acima do 7825. O candle é um candle de equilíbrio. Eu até falava com um aluno agora à tarde, ele falou, professor, vamos pensar aqui, né? Se você tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas de baixa, aí o mercado atinge o objetivo da baixa, que é o fundo anterior. De repente você pode ir além, pegar esse topo aqui de fevereiro de 2017, qual que foi o topo? 69487. Essa semana bateu quanto? 69068, quer dizer, veio aqui nessa região. Se você pegar esse outro topo aqui, 68791, né? Marcado em meados de 2017. Qual que foi o fundo aqui? 69086. Quer dizer, o mercado veio num ponto entre esses dois topos aqui marcados no ano passado. Aí você observa a formação de um doji, você tem algo novo. Então esse algo novo é um equilíbrio de forças depois de 5 semanas de baixa, né? Ok, a mínima foi a menor, só que geralmente os fundos, a mínima daquele candle semanal que marca o fundo, ela é menor mesmo, né? Então a gente teria que marcar a máxima dessa semana 72.620. Se romper, nós temos um sinal de fundo acionado. De preferência, a semana teria que fechar acima desse patamar. Então é isso que o gráfico semanal me diz. No gráfico diário, eu comentei que hoje o mercado precisava segurar. E ele segurou, subiu 0,81. Então essa barra não foi acionada. Agora, qual que foi a mínima de ontem? 70 mil pontos, 70,018. Qual a mínima de hoje? 69.906. Abaixo de 69.900 o mercado desanima, ele viria nos 69 mil pontos, tudo bem, com chance de fazer um fundo duplo, mas seria aqui uma verdadeira água no chope, ok? Falando do BOVA11, é um candle também altista, 0,77. Pessoal, a gente pode pensar num pivô de alta, fundo, topo, fundo? Pode. Acionaria um pivô, por exemplo, aqui no 70,02. Eu acredito nesse cenário, particularmente, né? Um fechamento acima de 68,76, R$ 69 já animaria o mercado, na minha opinião, né? Eu acho que o exterior não vai atrapalhar. O mercado está esperando o julgamento aí pela segunda turma da STF, né, pedido pela defesa do ex-presidente Lula. Eu acho que pode ser o grande driver da semana que vem. Ok? E fazendo os estudos aqui de fluxo que a gente gosta, né? O que os estrangeiros fizeram no índice ontem? Eles estavam comprados em 23.955 contratos, amanheceram hoje com 23.039, trabalharam na venda. No mercado à vista, aqui tem só até o dia 19, né? Então vamos lá para a participação dos estrangeiros. A gente faz a conta. Eu já posso adiantar aqui para vocês. Eu tenho aqui informação. A gente tem delay, né? Então, por exemplo, hoje à tarde a gente fica sabendo as informações do pregão de quarta. Pode parecer brincadeira, mas não é, né? Então, na quarta-feira, isso é a Bovespa, né? Que o saldo ficou negativo dos estrangeiros em 410,7 milhões. Então, eles trabalharam vendidos também no pregão de quarta-feira. Então, vamos ver o volume total acumulado. A gente está fazendo essa conta juntos aqui para que possamos aprender e não ter nenhum tipo de polêmica. A polêmica é sempre boa, mas a gente já achou um caminho aqui que não... Você vê que aí está do dia 1º ao dia 20, o acumulado de junho, né? Então vamos ver, tá abrindo ali a planilha. Aí a gente tem feito a conta aqui, esse formato deu certo. Então ali, pessoal, eu vou pegar, olha, 109 bilhões, 741 milhões, 831 mil, menos 103
893 313. Então eles estão vendidos em 5 bilhões 848 milhões 518 mil. Quando isso daí começar a mudar, acho que a gente pode ter uma alta, mas assim, não é alta de repique, é alta do mercado rasgar mesmo, quando faz aquelas escaladas que abre mais ou menos ali em queda ou perto da estabilidade, aí você fala, pô, acho que o mercado não vai. Quando você vê, subiu 2.000 pontos. Outro dia, abre e tal, sobe mais 500. Aí você fala, pô, o mercado fraquejou. No outro dia ele sobe mais 1.000. E assim vai indo. Então essa que é a minha leitura, a minha opinião. Pode estar certo, pode estar errado, enfim. Aqui eu vou estudar o mini índice, fazer um estudo prévio. Depois a gente volta no final para ver como é que ele está. Hoje é uma alta de 1,35. Professor, isso aqui é um arame de fundo? Pessoal, é um arame de fundo. Só que assim, ele vem de um movimento curtíssimo aqui de correção. Então o efeito é um arame de fundo, mas não tem o mesmo efeito quando você pega um grande movimento de baixa anterior. Ok? Aqui no 30 minutos eu vejo uma espécie de triângulo. Para quem está comprado não seria desejável rompimento para baixo, mas sim para cima. Eu vejo um volume um pouco maior quando sobe. Aqui, enfim, teria que romper esse patamar. O 71.670 para tomar fôlego aqui e disparar. Ok? É isso que eu vejo para o mini índice. A gente gosta de fazer esse negócio aí nos estudos. Eu acho que hoje fecha 71.210. É a minha opinião aí. Vamos ver no finalzinho. Eu volto nele depois. Falando do dólar, pessoal, na semana, o dólar ele tinha fechado na sexta-feira passada, dia 15, 3.735. Está fechando hoje 3.783. É uma leve alta na semana. O dólar está sentindo a resistência no 3.791. E ele tem uma figura de queda que seria um ombro, cabeça a ombro, que é uma figura que poderia trazer algumas semanas de baixa para o dólar, né? Agora, se ele romper o 3.791 aqui de forma consistente, ele vai embora e talvez teste aqui algo perto de R$4. Certo? Aí eu vou falar aqui dos destaques do dia. Vou pegar ali a ação das que eu acompanho que está mais caindo. Tem a queda mais relevante, que é Via Varejo. É uma ação que eu sei que vocês gostam muito também. E eu vou pegar um destaque de compra, que seria a BIF3. Vou estudar as duas aqui como destaque. Então, a Via Varejo. Temos aqui a VVR11. A ação bem descontada, né? No mundo ideal, no mundo de Alice, ela viria buscar 17,87, que seria o alvo. Mas todo mundo sabe desse alvo, de repente ela está armando aqui um fundo antes, não sei. Eu não estou nem comprado no papel, nem está no meu radar. É mais uma opinião. Se você pegar no semanal, fechou a 19,96 na sexta-feira, está 19 essa semana, está caindo quase 5%, né? Então, é uma semana baixista. Não existe um sinal de compra no papel, ela está descontada, talvez não queiram vendê-la nesse patamar, porque acho que já está distante, né, de um ponto máximo aqui que foi o 33, mas o mercado não tem aquele fluxo ainda para direcionar, principalmente ações de varejo, geralmente são alvos de estrangeiros e tal, mas no momento atual eu prefiro muito mais ações com exposição internas do que externa, na minha visão, na minha concepção como investidor. Aí falando da BIF3, tem essa história, né, da Minerva com a BR Foods, está tendo um certo barulho aí na bolsa, e é aquela história, pessoal, imagina, por exemplo, quem que compraria a BIF3? É um camarada que acredita no Brasil, ele acha que a situação vai melhorar, ele acha que de repente o que tem de pior está embutido nos preços, ele acha que de repente pode um candidato mais moderado vencer as eleições, blá blá blá. Aí, por exemplo, ele acredita no papel. Então, há pouco tempo atrás, a Minerva, que em janeiro, por exemplo, ela negociava a 11. Eu considerava caríssimo o papel ali naquele patamar. Agora está negociando a 6.
E 87, chegou a negociar perto de 6. Aí é uma outra situação. Aí eu acho que, de repente, para quem tem essa leitura, né, de uma melhora, que os ativos estão descontados e tal, é momento de comprar, né? E tecnicamente eu vejo algo interessante aqui, que é o seguinte: você tem um fundo anterior em 6,82, correto? E teve um rompimento falso deste fundo. Então, se eu pegar o fechamento, por exemplo, do dia 15, 6,67, 6,87 fechando hoje. Na semana, você tem uma leve alta de centavos, mas está acompanhada de um rompimento falso de forte volume. Então, para mim, o ativo acima de 6,82 é compra. Eu estou lendo aqui, naqueles pushings, né, do antagonista, que a delação de Palocci é homologada. O índice não movimentou nem para um lado nem para o outro, assim. A delação dele foi homologada. Vamos ver como é que o mercado interpreta isso aí. E aí, eu vou comentar sobre algumas ações que estão na lista aqui. A primeira é VULC 3. Que é a Vulcabras, depois tem BR Foods. Tô achando estranho que na plataforma que eu acompanho o índice tá parado. Não, na verdade lá estava errado, aqui no cartezinho tá correto. Aqui tá movimentando. Então nós temos a VULC, que é a Vulcabras, né? Observar no semanal, na semana que ela fez, 6,56, 6,35. Uma semana de queda, vamos dar uma olhada aqui no semanal. Né, ação distante de média, mas precisa entrar compra, aquela história do fluxo, né? Ação tentando montar topo, montar fundo. Me parece que acima de 6,64 ela pode reagir, aqui parece bem descontada. Essa é a impressão que eu tenho. Aí nós temos BR Foods, depois Croton. A BRF, né, pessoal, tomara que ela não vire uma eterna promessa, né? Nós temos vários ativos de boa qualidade que viraram, alguns de uma qualidade não tão boa. De boa qualidade, especificamente CEMIG, por exemplo, né? O Pedro Parente tá aí na parada, mas ela não para de cair. É mais um ativo de fluxo também. A redução de volume tem sido significativa, mas é a BR Foods, né? O último negócio no dia 15, 20 e 29, agora 19,47, uma leve baixa na semana. É aquilo que eu penso, pessoal, quem carrega a ação e mantém a ação até agora, eu não sei se de repente vai ser na mínima praticamente do movimento, ela pode cair mais, pode, mas sair agora, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, ó, tem um fundo anterior aqui em 2020. Eu acredito que um rompimento firme deste fundo pode trazer a compra de volta ao papel. É a minha leitura, mas teria que ser um candle, aquela história do algo novo como a gente teve nas criptomoedas, né? Tem que ser um candle diferente, né? Por exemplo, um candle de alta que varra, né? Que passe o carro ali, como diria o poeta, né? O poeta das ruas, né? Por exemplo, um candle que supere, como são candles pequenos, você pega um candle só que ele engula ali 2 semanas de negociação, aí seria um fortíssimo sinal, na minha opinião. Aí nós temos aqui a Croton. A Croton, tomara que não vire também uma promessa, ela tem caído desde outubro de 2017, ela veio desde os 21, tá 9,65. Ela tem uma cunha, é a mesma coisa da BR Foods, se você for ver na semana até que não caiu muito. Ó, 10,32, se bem que essa daqui caiu, para 9,65 caiu sim. É aquela história, teria que pegar um candle, rasgar aqui, né? 6, 7% de alta, varrer os últimos candles, com volume que aí seria o início, seria como se fosse uma barra de ignição, né? Um start ali,
Aquela história de apertar o start para o ativo começar a desenvolver um movimento ascendente de inflexão. Aí nós temos a QGEP e a Cyrela, por fim. No caso da QGEP, é uma das poucas ações que nós temos aí, das mais negociadas, que a galera gosta e tal, que tem tendência primária, secundária e terciária de alta, ou seja, longo, médio e curto prazo. Falar que ela tem uma tendência de longo prazo de alta, aí já não seria o caso, né, pessoal? Porque ela tá bem longe da máxima, mas digamos que ela tem aqui, desde 2016, bem claro de médio e de curto prazo, sendo corretos aqui e técnicos nas nossas leituras, que são sempre detalhadas. E é isso, é esse tipo de ação, quando ela vem na média ou nas médias, ela dá oportunidade. Muita gente gosta de comprar isso aqui, pessoal, rompimento de máximas, né, dos últimos tempos, aqui dos últimos meses, que seria o 1364, ela rompeu hoje, não é meu métier, eu não gosto, mas muita gente gosta de comprar esse tipo de rompimento, mas claramente a tendência de alta eu prefiro comprar quando ela corrige até as médias, ok? E a outra é a Cyrela. Então vamos lá, CIRI 3, depois a gente faz os ativos fixos. Então Cyrela, na minha opinião, é uma das melhores ações do setor imobiliário. Ela veio próximo aqui a um suporte. Ela tem uma figura aqui que esboça, né, um oco invertido naturalmente, né? Seria aqui um ombro. Cabeça. Aqui estaria o segundo ombro, vamos marcar. E é isso, né? É aquela história. Tudo que você está vendo aqui, por exemplo, de figura de alta, se entrar fluxo no mercado, vai explodir e a figura vai ser confirmada. Caso não ocorra, não vai materializar a figura, porque depende de fluxo, né? Carro sem combustível não anda. Simples assim. Mas existe uma predisposição dos ativos de formarem padrões de inflexão, mas só se tiver grana e essa grana de fora, pessoal, capital estrangeiro. Ok? Dá uma olhadinha no índice como é que tá aqui, ó, tá perdendo. É um mercado muito medroso nosso, né? Só saiu a notícia da eleição do Palocci, o mercado já começou a cair, o mercado futuro, é um mercado muito dramático, assim. Isso porque é capital interno, né? Para ter uma compra pujante, aquela compra desafiadora, só quando os estrangeiros começarem a comprar, pessoal. Né, os institucionais aqui, para falar, eu nem vou falar a palavra certa aqui, mas os institucionais, digamos que eles não são mão firme, para falar bonito aqui. Né, mas na verdade a palavra não é essa, é um pouco mais pejorativa. Né, mas digamos que eles não são mão firme. Mão de alface também é muito vulgar, né? Falar que eles são mão de alface, né, institucionais, né? Falar que eles são Maria vai com as outras, falar que eles plantam notícias na mídia, institucionais, seria injusto com eles, né? Então vamos fazer os ativos fixos aqui. Aí vamos lá de Petro 4. Curiosamente, se a gente for estudar a Petrobras na semana, 14,97, 15,11, é alta, né? Um pequeno esboço de um oco invertido aqui também, ombro, cabeça, ombro. Essa barra é forte, teve volume, não foi negada ainda. Agora é aquela história, com o petróleo subindo quase 6%, a Petrobras não subir, será que é receio do julgamento né, de colocar o Lula em prisão domiciliar, soltar ele na terça? É uma possibilidade. Não? Vale, né? Observar a semana da Vale, ó, dia 15. Ela fechou a 49,13, agora fechando a 48,01. Uma semana de queda. Essa barra foi praticamente duplicada, segurou num tampo anterior e teoricamente no início aqui dessa figura, porque houve um gap. Aquela história, perdeu 47,15, ela começa a descer para buscar suportes e fechar gap, segurou aqui, ela faz fundo, pessoal, ponto alto seria o rompimento dos 49,70 aqui.
Ok. Falar de bancos aqui, BBS3. Na semana, BBS3, pegar o dia 15 aqui, R$ 25, fechando a 26,10. Na semana, praticamente mais de 4% de alta. Tem esse esboço de um oco aqui também, de um ombro, cabeça, ombro invertido, mas a gente vai além. Se a ação, por exemplo, romper a região de 27, né, 27,03, nós teríamos um pivô de alta e o papel poderia reverter tecnicamente. E acima de 27,73 romperia o fundo anterior e a média de 21 e o ativo ganharia força. Bradesco, se a gente for avaliar, tem um gráfico nesse momento muito parecido com o Banco do Brasil. Eu tenho uma outra plataforma que eu acompanho aqui, um sistema móvel, agora atualizou, mas você logava, aí te mostrava a última cotação e parava. O investidor no Brasil tem que ser um herói mesmo, é contra a mídia, contra institucional, são os sistemas que falham, os assessores que são gênios, tem que ser herói para operar na bolsa aqui. E aí, pegando o fechamento do dia 15, 25,74, 25,99 é alta, né? Tem um esboço de um pivô, sim, porque hoje que foi um candle de alta, um dia de alta, pessoal, veja que o volume foi maior do que ontem, por exemplo, que foi baixa, né? Então podemos imaginar aqui um fundo, topo, fundo, e o rompimento de 27,18 acionaria um pivô de alta? Acionaria. Para os analistas técnicos mais clássicos, o mercado só reverte quando monta pivô. Então, é uma possibilidade aí real, factível e tal. E por último, falando de YouTube, pela terceira sessão seguida, segura acima desse fundo aqui por volta de 39, né? Na semana, uma alta importante, né? Fechou a 38,46, agora fechando a 39,34. Segurou acima desse fundo, tá com cara de pivô de alta. Seria fundo, topo, fundo, onde que acionaria o pivô, rompimento de 40,57. Ok? Eu queria convidá-los aqui para... Eu vou deixar o treinamento gratuito aí no link, que é o Seja Bem-vindo à Bolsa. Seja Bem-vindo à Bolsa, pessoal, era um treinamento, vocês que gostam que eu conte histórias aí, o famoso Historytelling, né? O Seja Bem-vindo à Bolsa foi um curso que eu ministrei muito entre 2007 e 2012. Geralmente, assim, quando eu ia para uma cidade, às vezes eu dava um curso de opções no sábado e domingo, e eu já tinha para a semana que vem uma turma, por exemplo, de análise gráfica ou de um outro tema e tal. Para quem não sabe, eu comecei falando de opções no mercado, quando muito pouca gente falava. Só o Baster.com falava de opções na época que eu comecei. E falam até hoje muito bem. Eles têm um trabalho sério lá. Fui aluno deles, inclusive, alguns anos atrás. Alguns bons anos atrás. Os conheço pessoalmente, foram palestrantes da Expo Money junto comigo e tudo. Então esse curso eu ministrei talvez para uns 1.000 alunos, né? Então quando eu fazia um curso num sábado e domingo, e tinha curso sábado e domingo da semana que vem, geralmente eu fazia a imersão tipo terça, quarta e quinta, durante pregão, ao vivo comigo ali, e eu fazia na segunda e na quarta, ou seja, Bem-vindo à Bolsa para iniciantes à noite. Eu sempre gostei de trabalhar, nunca fui preguiçoso. E fazia com muito prazer, fazia amigos, saía para jantar com o pessoal, discutíamos ideias, e uma turma ia alimentando a outra, era muito legal. Não era sempre, mas às vezes acontecia. Quando eu ficava na cidade, eu fazia o Seja Bem-vindo à Bolsa, e tinha muita demanda. Depois esse curso foi transformado em um livro, eu devo ter vendido umas 10.000 unidades. Tinha uma pessoa que cuidava para mim, colocava nos correios. E agora nós transformamos num curso gratuito, depois de muito tempo. E é isso, ele foi reformulado, e aí teve filmagem, edição, imagens externas, imagens em estúdio, texto. Ficou muito legal e é gratuito
para o pessoal que está começando ou que tem nível intermediário. Pô, quem é expert pode assistir? Com certeza, sempre alguma coisa ali você vai aprender. Então é isso aí, eu vou deixar na descrição do vídeo. Para o pessoal que é inscrito, eu mando por e-mail também, inscrito na base do cenário para receber o cenário de manhã. E não esqueça aí do seu like, de participar da área de comentários, será muito bem-vindo. E obrigado por seguirmos juntos aí por mais uma semana, pessoal. Saúde e paz a todos, um ótimo final de semana e nos vemos, se Deus quiser, na segunda-feira no programa Na Mira do Trader. Valeu!